Bom dia, irmãos. A paz a todos. Que o Senhor esteja nos nossos lares, que Ele permaneça conosco, tá bom? Amém? Então vamos orar? Orar ao Senhor, glorificar o seu nome. Pai, neste dia que o Senhor nos concede, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque todos os seres da terra te louvam, Senhor. Tudo que criaste, toda criatura te louva e nós te louvamos. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler o Salmo 148? A minha Bíblia diz assim, um coro de aleluias. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, louvemos ao Senhor. Todos os seres criados por ele o louvam. Os seres celestes, os seres da terra, os seres do mar, reis o louvam, diz a palavra. Então, que possamos nós louvar o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Então, vamos aos aniversariantes, que é uma turminha grande. Dia 14, o Lucas Albernaz fez aniversário. Dia 20, o João Pedro Tofaneto, o João Samuel Ramos. Dia 21, o senhor Ageu Fará fez. Dona Ana, a nossa Elô. E de casamento, o presbítero Silvano e a Sandra completaram mais um ano, pela graça de Deus, né? Que Deus nos concede. Então vamos orar pelos aniversariantes? Senhor, obrigada, Deus, porque todos esses nossos irmãos, Senhor, completaram mais um ano de vida, porque o Senhor concedeu. Pai, te pedimos que o Senhor conceda muitos anos e que eles tenham muitas alegrias e que eles sempre possam reconhecer a tua presença no viver, Pai. Para o Silvano e a Sandra, que o Senhor conceda também muitos anos de casamento, Senhor, que eles possam comemorar bodas e mais bodas e que a tua graça esteja sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vamos passar agora para a escola dominical, tá bem? Até. Graça e paz, irmãos. É muito bom poder compartilhar com os irmãos mais uma vez. Já tem um tempo que não tem essa oportunidade e já tem bastante tempo, né, irmãos, que não nos vemos. Alguns irmãos eu encontrei pessoalmente no bairro aqui mesmo. Alguns irmãos eu fui buscar o envelope do dízimo. Alguns irmãos encontrei no mercado,
mas estamos assim, devido a essa quarentena, devido a essa pandemia que estamos enfrentando, numa quarentena aí de mais de 6 meses, né? Que deixamos o nosso convívio semanal, o nosso convívio para muitos aí quase que diário, né? Uma falta muito grande que com certeza está fazendo para todos nós, né, irmãos? Mas diante desse problema tão grave, né? Desse problema tão terrível que a humanidade enfrenta, nesse momento as nossas prioridades mudaram, né? Com certeza as nossas prioridades não são estarmos juntos presencialmente, mas estarmos tementes a Deus, estarmos continuando fazendo a vontade dEle, mas com prudência, com sabedoria, né? Como diz o nosso pastor, não tentando a Deus, né? Sendo sábios. E a escola dominical, com certeza a falta de estarmos juntos perde muito, mas com certeza também o nosso interesse, o amor que temos uns pelos outros, a sede de conhecimento é algo também que nos motiva muito a compartilhar, a ouvir os irmãos, e é uma maneira também, né, irmãos, de matarmos a saudade. E neste dia, né, nesta manhã, eu vou compartilhar um pouco com os irmãos. Antes, gostaria de orar. Convido você nesta hora a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos pedir também que Ele nos dê sabedoria. Porque antes de ser um estudo, antes de ser uma escola, nós estamos aqui para aprender diretamente do nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós reconhecemos, Pai, que somos tão pequenos e limitados. Este ano, Pai, estamos aprendendo mais ainda, Pai, que somos dependentes de Ti, que somos dependentes, Pai. Independente da idade que temos, se temos 40, 60, 80 anos, estamos aprendendo, Pai, que dependemos totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia. E que o Senhor é soberano. Pai querido e Pai santo, continua cuidando de nós como o Senhor tem cuidado, cuidando de nós, cuidando da Tua igreja, cuidando dos nossos familiares. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão enlutados. Senhor, tem misericórdia. Visita nesta hora aqueles que estão em leitos de hospitais, aqueles que estão trabalhando em prol dessas pessoas, Pai, os profissionais da saúde, aqueles que estão trabalhando em prol de pesquisando, buscando cura para essa enfermidade terrível, Pai. Oh Senhor, nós te louvamos, te adoramos e pedimos, Papai, neste momento, que nos conceda a Tua graça, que nos conceda a Tua sabedoria para, ao ler a Tua palavra, ao meditar sobre a Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor possa acrescentar conhecimento a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, não tem um estúdio aqui não, tá? Então, enquanto eu estava orando, o celular escorregou um pouco aqui dos livros da Giovana. Estou aqui no quarto da minha filha. Irmãos, nesta manhã, eu queria falar com os irmãos um pouco sobre o apóstolo Pedro. É claro que eu quero falar também sobre as nossas vidas, mas abordando algumas situações que ocorreram na vida do apóstolo Pedro, e até porque simboliza muito bem
aquilo que acontece nas nossas vidas, aquilo que acontece na minha vida, que já aconteceu, aquilo que acontecerá na minha vida, na vida dos irmãos que estão assistindo. Pedro era um homem que, assim como vocês, irmãos, assim como eu, ama a Jesus. Pedro, ele amava muito a Jesus. Ele dava a sua vida por Jesus. Inclusive, ele deixou tudo para seguir Jesus. A história do apóstolo Pedro é muito conhecida. Pedro era um pescador e Jesus, aquela passagem da pesca maravilhosa, Jesus encontrou Pedro, que tinha durante toda a noite lançado redes e não tinha pescado nada, e Jesus disse para ele lançar redes novamente. Ele lançou rede e ali aconteceu um milagre da pesca maravilhosa, e Jesus o chamou para deixar de ser pescador de peixes e se tornar pescador de almas. E Pedro deixou tudo. Pedro não olhou para trás. Pedro seguiu Jesus. Pedro, e não só Pedro, né, mas os outros discípulos que Jesus, os discípulos que andavam com Jesus, a gente fica assim com aqueles 11, mas várias pessoas andavam com Jesus. Jesus depois selecionou os 12, mas Jesus, várias pessoas acompanhavam Jesus, e eles viviam Jesus 24 horas por dia, né? Coisa que muitas vezes a gente com certeza não faz, tantas coisas que acontecem na nossa vida, né? Mas só fazendo uma introdução, irmãos, antes de lermos alguns textos bíblicos, eu queria destacar, né? Nós já ouvimos, com certeza os irmãos já ouviram muitas pregações falando sobre algumas qualidades, mas também sobre alguns defeitos de Pedro. Eu queria destacar primeiro essa qualidade. Pedro era um homem que ele expunha os seus sentimentos, né? Era um homem que você conseguia, era aquela pessoa que demonstrava aquilo que estava sentindo, né? E ele demonstrava ser alguém que amava a Jesus, alguém que estava ali convicto, né? Embora muitas passagens dos evangelhos, eu já comentei isso várias vezes, muitas passagens dos evangelhos, com certeza, né? Claro que todas elas antes da morte e ressurreição de Jesus, nos dá a impressão que os discípulos, eles realmente não sabiam exatamente quem era Jesus. Muitas vezes eles não sabiam, né? Várias passagens aconteceram isso. O próprio João Batista, que foi aquele que veio para anunciar a vinda de Jesus, quando estava preso, no momento que ele oscilou e chegou a pedir para os seus discípulos perguntar para Jesus se ele era se ele era o Messias ou eles deviam aguardar um outro. Isso na realidade era para provar que João Batista era apenas um homem, embora Jesus tenha dito que era o maior homem nascido de mulher. E então, irmãos, Pedro era um homem que amava muito a Jesus. Pedro era um homem que amava muito a Jesus. E para começar, eu vou fazer uma leitura lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30, diz assim a palavra do Senhor. Assim, esse primeiro ponto, irmãos, quando eu estou destacando aqui com os irmãos como Pedro amava a Jesus, e eu quero destacar que realmente nós temos por obrigação amar a Jesus, amar a Deus. Na realidade,
Esse é o maior dos mandamentos. Esse talvez seja o sentido. Talvez não é o sentido. E nessa passagem bíblica aqui no Evangelho de Marcos, nesse bloco de versículos, diz o grande mandamento. Então Marcos 12:30 diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, eu quero que os irmãos me acompanhem nesse raciocínio, porque as nossas vidas, elas têm muitos altos e baixos. E eu quero começar destacando para os irmãos, primeiro, essa parte de obrigação que nós temos como servos de Deus, como cientes do amor que Ele tem por nós, ciente do que Jesus fez por nós, cientes do plano da salvação, ciente de que Jesus viveu em nosso meio, morreu sem ter pecado, ressuscitou ao terceiro dia, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, e cabe a nós amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Cabe a nós amar a Deus sobre todas as coisas. Na realidade, esse versículo, esse mandamento e o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, o próprio Jesus disse que resume toda a lei. Resume toda a lei. Isso, na realidade, quando a gente ouve que resume, parece que facilita, mas na realidade dificulta, né? Dificulta o quê? A execução, né? Talvez facilita o entendimento. Fica mais fácil nós entendermos a importância de que amar a Deus sobre todas as coisas é algo muito importante. Porém, quando nós ficamos sabendo do próprio Jesus que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo resume toda a lei, nós temos uma noção de como isso é difícil. Porque isso é lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa, né? E nós estamos falando de Pedro, mas podemos falar dos discípulos que caminhavam com Jesus e mesmo assim, nós vamos ver mais para frente, né? Eles muitas vezes cometiam erros assim grosseiros, né? Mas algo totalmente esperado de uma natureza pecaminosa como a nossa, né? Então, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Pedro, ele amou e serviu a Jesus com a sua vida. Ele fez isso, né? Ele fez isso, tanto como discípulo quando caminhou, né? E depois já, né? No ministério, depois como o líder da igreja, né? Como um dos pilares da igreja. Ele deu tudo que tinha. Isso que eu acho também, irmãos, que eu queria destacar. Pedro deu tudo que tinha. E isso é algo assim muito difícil, sabe? Isso é algo muito difícil nós conseguirmos fazer isso. Parece que a gente nunca dá tudo que tem em nada. Parece que a gente nunca consegue se dedicar 100%. Pedro, ele deu tudo que ele tinha. Isso é um grande exemplo para nós. Isso é um grande exemplo. Principalmente essa parte. Pedro deu tudo que tinha. Eu digo isso, irmãos, porque, assim, mais uma lição que esse ano de 2020, essa pandemia traz para nós, é que o nosso tempo é tão curto,
que as coisas são tão imprevisíveis, que essa semana eu tive uma reunião na empresa, foi revelado alguns planos que a empresa tinha para esse ano, para o ano que vem, planos que mudaram totalmente, é claro, todas as empresas aconteceram isso, todas as empresas não, todas as pessoas, né? Mas assim, é uma lição muito grande de que o nosso tempo é curto, as coisas são imprevisíveis, que nós devemos viver o dia. Nós devemos amar a Deus, nós devemos nos dedicar ao nosso Deus como se hoje fosse o nosso último dia de vida. Nós devemos nos dedicar à nossa família como se hoje fosse o nosso último dia de vida. Essa lição tem que ficar para nós. Isso não pode ficar só nas palavras. Nós devemos nos dedicar aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido e principalmente ao nosso Deus, como se hoje fosse o nosso último dia de vida. Então, assim como o apóstolo Pedro, nós temos que dar tudo o que nós temos. Não podemos estar assim, eu estou ali, não estou. Irmãos, nós temos que estar totalmente, darmos tudo o que nós temos, darmos 100%. 100%. São palavras que eu estou dizendo aqui, coisas que eu não sou melhor do que ninguém, eu estou falando para mim mesmo, porque a gente fica postergando algumas atitudes, ano que vem eu vou fazer, esse ano eu não fiz bem, ano que vem eu vou fazer melhor. Irmãos, não deixa para o ano que vem, esse ano ainda, essa semana, hoje, amanhã, já começa a fazer, passa a mão no telefone. Se você acha que está faltando alguma coisa para você fazer, se Deus está te incomodando, se o Espírito Santo está te incomodando, começa a fazer agora, começa a fazer hoje, começa a fazer agora. Nós vamos voltar a fazer, mas lá entre os jovens, nós começamos uma campanha agora recente de dividirmos entre nós, de ligarmos para algumas pessoas e vamos continuar. Não dá para ficar visitando tal irmão, liga para os seus amigos, não precisa ser só para os irmãos da igreja não, para os seus colegas, às vezes, de repente uma mensagem só pelo WhatsApp, é bacana, mas pode ser muito frio, de repente uma ligação, uma chamada de vídeo. Então não espera quando tudo isso passar, não. A gente não sabe o dia de amanhã, as coisas são muito imprevisíveis. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente não controla. O nosso controle é muito... É quase nenhum, irmãos. É quase nenhum. Quase nenhum. É quase nulo. Então, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos e devemos dar tudo o que temos. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar, sabe, irmãos? E a segunda coisa que eu queria destacar da vida de Pedro, mas não estou falando só de Pedro, estou falando de mim, estou falando para os irmãos também, é uma coisa negativa, que é muito conhecida, a queda, quando Pedro negou Jesus, lá em João 18, 15, do 15 ao 17, diz: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Nós sabemos que ele fez isso mais 2 vezes e aquilo ali acabou com ele depois, irmãos. Aquilo ali arrebentou com Pedro. Depois, aquilo ali foi muito pesado para ele. Então, a morte de Jesus foi muito dura para ele. Foi muito dura para Pedro. Ele se sentiu assim,
muito mal, muito mal. E eu acredito que os irmãos já tiveram esse sentimento, eu já tive e se sentiram assim tão pequenos, porque fizeram algo assim que com certeza sabiam, acabaram de fazer algo e sabia que aquilo ali desagradou muito a Deus. O Espírito Santo te incomodou na hora. Você feriu alguém com uma palavra muito dura, você fez algo que você não devia ter feito, e ou imediatamente, ou depois de um tempo, você caiu em si, viu que aquilo ali foi muito duro, não devia ter feito. E, irmãos, parece que nós temos uma facilidade tão grande para fazer essas coisas. Temos uma facilidade tão grande para magoar aquelas pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos, principalmente as pessoas que convivem conosco, principalmente, de repente, os nossos pais, o cônjuge, o núcleo assim familiar, amigos. É muito difícil não acontecer um problema de um magoar o outro, mas a gente pode, sem entrar em detalhes, mas não é só isso, né? Tem, infelizmente, a natureza dos nossos pecados aí, a lista é grande, né? Não é à toa que o nosso Senhor Jesus morreu por nós, numa cruz. Ele não morreu por causa de bobagem, não. É porque nós somos terríveis mesmo, irmãos. Falo por mim. E a queda, irmãos, e principalmente uma coisa que geralmente está acompanhada é a falta de humildade. Falta de humildade. Falta de humildade, porque quando nos falta humildade, paramos de vigiar, paramos de imitar ao nosso mestre, né? Que é tão humilde, nosso Senhor Jesus. E Pedro sofreu demais, e eu sei que, guardadas as proporções, que os irmãos que estão me ouvindo já sofreram também pelos erros que cometeram. Eu já sofri demais. Muitos erros nos perseguem durante anos. Não é questão do Senhor nos perdoar ou não, mas coisas que às vezes erramos têm consequências e sofremos essas consequências durante muito tempo. E principalmente que eu queria destacar, irmãos, é que a questão da humildade, uma coisa que eu queria destacar é que não é possível mentir para Jesus. Não é possível mentir para Jesus. Pedro, depois que Jesus ressuscitou e Jesus encontrou os discípulos lá quando Pedro e os outros discípulos foram, Pedro resolveu ir pescar, depois de alguns dias que Jesus já havia morrido e ressuscitado, mas não estava no meio deles ainda. Pedro foi pescar, estava com certeza arrebentado por dentro, e Jesus, quando estava com eles, Jesus ficou um tempo a sós com Pedro e perguntou algumas vezes: Pedro, você me ama? E ali, irmãos, eu já ouvi algumas pregações, e uma das lições que eu tenho para mim é essa: não é possível mentir para o nosso Deus, não é possível mentir para Jesus. Se nós não conseguimos, pelo menos na maioria das vezes, a nossa mãe, principalmente, o nosso pai, sempre percebe o que está acontecendo conosco. Ah, tá tudo bem, meu filho. E você, às vezes, mente para poupar seu pai, sua mãe. Não, tá tudo bem, não tá. Mas o pai e a mãe sente, né? E quanto mais o nosso Deus, não é possível mentir para Jesus. Não é possível. Eu disse uma mentira no sentido de proteção, mas eu estou falando aqui de pecado mesmo. Não é possível
Eu tô falando no sentido de como Pedro fez ali, quando a criada perguntou, você não andava com ele? Ele respondeu, não, eu não, eu não. Eu não estou falando quando eu dei esse exemplo, mas não cabe, não. Os nossos pais, muitas vezes nós poupamos, né? Principalmente dependendo da idade, do momento que estão vivendo. Nós estamos sempre falando que está tudo bem, muitas vezes não está, né? E a gente está falando que está. Mas a gente tem que procurar um momento adequado e conversar, sermos transparentes, né? A verdade, ela é sempre o melhor caminho, né? Ela tem hora para você falar, tem um jeito, tem um horário, né? Mas ela tem que ser dita. E ali, quando Jesus questionou Pedro, é uma lição que eu tenho para mim, é que realmente não é possível mentir para Jesus. Não é possível. E a humildade, irmãos, ela é algo tão importante nesse quesito, né? Ela é tão importante, porque quando nos falta humildade, a gente está tão perto de cair, né? Tão perto, estamos tão longe de Deus. E é algo também que parece que a gente já nasce sabendo, né? A gente tem que lutar, né? A gente tem que a gente tem que se policiar, muitas vezes se policiar para ser humilde, porque quando a gente recebe conhecimento, recebe coisas boas nas nossas vidas, somos tão falhos e pecadores que começamos a nos orgulhar disso, né? Começamos a nos orgulhar disso. E não deveríamos, né, irmãos? Não deveríamos. Jamais deveríamos. Jamais deveríamos fazer isso. E o outro ponto que eu queria falar com os irmãos, e o mais importante, é que Pedro, assim como nós, e eu até escrevi aqui, irmãos, na realidade, quando escrevi aqui para falar com os irmãos sobre o apóstolo Pedro, eu coloquei amar, cair, levantar, né? São fases na vida do apóstolo Pedro e fases que acontecem na nossa vida também, né? E esse último ponto do apóstolo Pedro, que é da nossa vida também, é de levantarmos. E eu acredito que mais do que nunca, esse momento que nós estamos vivendo, é tempo de nós renovarmos os nossos votos de amor com o nosso Deus. Com certeza, é uma maneira, desculpa irmãos, tá? Esse improviso escorrega, desculpa mesmo. É tempo de renovarmos os nossos votos de amor com o nosso Deus, sabe? Nós estamos sendo igreja de uma maneira diferente, né, do que fomos. Mesmo você aí que já tem, os irmãos que estão me assistindo, que tem mais de 70 anos, que nasceram na igreja, que tem mais de 70 anos de igreja, está sendo igreja de maneira diferente, está sendo igreja na sua casa, está sendo igreja assistindo pela tecnologia, está sendo igreja, reunião de oração pelo WhatsApp, assistindo as pregações, assim que o Senhor tem proporcionado, né? Graças a Deus. E nós temos que nos fortalecer, nós temos que buscar o nosso Deus. Nada melhor do que nós orarmos mais, buscarmos mais, louvarmos mais. E nós temos que renovar. Acredito que esse é o tempo, porque olha o que foi a vida do apóstolo Pedro. Depois nós poderíamos pensar assim, né? O que poderia ter acontecido com Pedro depois que ele negou Jesus? A gente poderia não ter sabido mais a história de Pedro. Assim como aquele jovem rico que abordou Jesus e perguntou sobre a salvação, que perguntou sobre a vida eterna, depois que Jesus disse para ele vender tudo que tem e dar aos pobres,
Ele ficou muito triste e foi embora. Mas não. Depois que Jesus fez esse questionário com Pedro, perguntou lá, Pedro, você me ama? E Pedro respondia que amava. Então, depois daquela convivência ali que Jesus teve com os apóstolos, e antes de Jesus subir aos céus, e depois que Jesus subiu aos céus, olha o que foi a vida de Pedro. Perdão, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, nós temos aí a história da igreja primitiva, né? E Pedro foi um dos principais líderes. Pedro se tornou alguém assim tão destemido, né? Alguém tão com uma demonstração de amor muito grande, alguém que teve uma transformação assim muito grande, muito importante, muito grande, muito. Então, uma coisa que Pedro fez, que nós temos que fazer, irmãos, é resolver os nossos problemas de relacionamento. Pedro resolveu o problema de relacionamento com Jesus, porque ele ficou arrasado depois daquilo que ele fez com Jesus. Jesus já tinha dito que ele ia fazer isso, já tinha dito para ele que ele ia negar. Então não foi surpresa nenhuma para Jesus o que aconteceu, não foi surpresa, mas para Pedro foi, porque ele se considerava alguém assim, não, aqui tá tudo dominado, eu sou o principal aqui, o principal servo, né? Eu sou o principal discípulo, mas não foi isso, né? E depois que ele resolveu, tudo mudou. Então, quando nós temos pendências, enquanto nós temos pendências, irmãos, para resolver, fica difícil, parece que a nossa vida fica amarrada, parece que as coisas ficam complicadas. Isso serve para a sua vida profissional, para o seu relacionamento. Quando a gente tá com um casamento lá e você disse alguma coisa atravessada para sua esposa e senta, resolve. A gente tem que conversar. Não adianta fingir que não aconteceu. Às vezes dá vontade, né? Quando a gente tá com um problema, várias vezes eu já falei isso pra minha esposa, já comentei isso com amigos. Às vezes a luta é tão grande que dá vontade de dormir no meio do dia. Dormir e acordar só quando o problema estiver resolvido. Mas não é assim a vida, né? A vida não é assim. A gente tem que encarar os problemas. A gente tem que resolver. E muitas vezes é conversa. É sentar, vamos resolver. Reconhecer os erros. Reconhecer os erros. E no relacionamento muitas vezes é falar pro outro também, ó, e você me desculpa o que eu fiz, e tal coisa que você faz me incomoda, né? Se você puder mudar também, vai ser melhor pra gente. E é assim, porque a vida, como eu disse há pouco, a verdade é o melhor caminho sempre, né? Eu até escrevi aqui que chega um tempo, e eu escrevi chega um tempo, mas acho que é todo o tempo, eu coloquei aqui, chega um tempo onde o mais importante de tudo é a verdade. Mas eu acho que esse tempo é tudo. Diante de Jesus, face a face, quem pode fingir? Ninguém. Ninguém pode fingir diante de Jesus. Ninguém. Ninguém. Ninguém pode fingir diante de Jesus, irmãos. Ninguém pode fingir. Irmãos, eu não quero me estender tanto. Na realidade, eu queria falar com os irmãos. Era sobre a vida de Pedro, era sobre as nossas vidas, era sobre como as nossas vidas às vezes as nossas vidas são elas têm tantos momentos de altos e baixos. E esse ano de 2020 foi um ano que arrebentou todo mundo com essa pandemia.
tantas notícias ruins, tantas coisas difíceis, né? Tantas pessoas que nós perdemos, né? Talvez você não tenha perdido ninguém tão próximo, mas nós sabemos que milhões de pessoas morreram no mundo, centenas de milhares de pessoas morreram no nosso país, muitos irmãos nossos de fé morreram. Isso com certeza não é algo que passa batido por nós, nos entristece muito, muito, mas muito mesmo. E são tantas coisas, né, acontecendo. Essa semana a gente com esse problema terrível lá no Pantanal de queimadas. Parece, irmãos, que não acabam as notícias ruins. Por isso eu quero retomar uma coisa que eu disse aqui, a primeira metade aqui. Nós devemos amar ao nosso Deus como se hoje fosse o último dia das nossas vidas. Nós devemos amar o nosso Deus como se hoje, dia 20 de setembro, fosse o último dia das nossas vidas. Eu não estou pregando aqui o fatalismo, irmãos. Mas o que eu estou pregando é que nós devemos dar o que nós temos. Porque se nós não vivermos como se hoje fosse o último dia das nossas vidas, nós vamos estar vivendo assim. Eu vou mais ou menos. E eu estou falando para mim mesmo, viu, irmãos? Porque a gente está querendo sempre prever o que vai acontecer, sempre programando tudo, deixando tudo para depois, e não é assim não. Não é assim. Nosso Deus, com a permissão que Ele dessa pandemia aí, nos ensina que não. Assim como Pedro, nós temos que dar tudo que nós temos. Eu espero, irmãos, que não tenha sido cansativo para vocês. Espero que, assim como o Senhor me ensinou um pouco mais sobre a vida de Pedro, sobre como é importante, né, sabermos que temos que amar o nosso Deus, sabermos que somos pecadores, que caímos, e sabermos também que tem a hora que o Senhor nos levanta, que nós temos que renovar o nosso amor com o nosso Deus, que nós temos que resolver as nossas pendências, que nós temos que dar tudo que nós temos. Era isso, viu, irmãos? Eu quero mandar um abraço bem apertado para cada um dos irmãos que estão assistindo. Estou realmente com saudade dos irmãos, com saudade dos nossos cultos, dos louvores. Essa semana, acho que foi semana passada, Ana Vitória me mandou um áudio. Daí ela falou assim: você não vai mandar aquela sua risada? Eu tenho uma risada assim tão, né, peculiar, né, para não falar outra coisa, né? E daí eu falei, mas é que às vezes é espontâneo, né, irmãos? Não é forçado, né? E quando é espontâneo, ela é um pouco tá fugindo a palavra aqui, né? Mas ela é um pouco extravagante, né? E irmãos, saudade das risadas mesmo, né? Da comunhão, de tudo, né? E eu mando um abraço para os irmãos, para cada um, e que tenham um bom domingo, que Deus abençoe, tenha uma boa semana. E vamos orar para encerrar, tá, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, declaramos que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Pai, visita cada um dos meus irmãos nesta hora, abençoa cada família, abençoa cada lar da tua igreja, que tenhamos um domingo abençoado em família, que à noite possamos assistir o culto, louvando o teu nome. Guarda-nos, ó Pai, e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.